E a gente entra agora numa parte muito importante, porque essa doença é uma condição que exige muito conhecimento do enfermeiro, porque existem muitos cuidados que a gente tem que tomar com esse paciente, muitas orientações são realizadas. Esse paciente, como a gente já bem sabe, é um paciente que tem muita secreção. Então, a gente vai precisar usar técnicas que mobilizem a secreção, expanda o pulmão e a gente vai lançar mão de um suporte de ventilação, de fisioterapia respiratória. Existem duas técnicas que a gente vai instruir esse paciente a fazer. Uma é conhecida como Turning Cough and Deep Breath, que simplesmente é orientar o paciente a virar o corpo, tossir, respirar profundo, virar para o outro lado, tossir, respirar profundo. Isso faz com que mobilize a secreção e o paciente consiga tossir e colocar para fora todo tipo de secreção que ele provavelmente está ali acumulando. A outra técnica que existe que vai ajudar o paciente a fazer essa expectoração dessa secreção é a técnica de Huff Cough, que a gente viu lá na aula de asma e COPD. É a mesma técnica que vai ajudar o paciente a tirar as secreções de dentro do pulmão e conseguir expectorar. Então, auxilia o paciente a fazer um treinamento de tosse para que ele consiga expectorar todo esse muco. Além disso, de uma forma concomitante, a gente vai auxiliar o paciente a registrar a cor desse muco, a consistência e a quantidade do escarro, fornecer uma dieta rica em calorias e proteínas com refeições pequenas e infrequentes. Esse paciente é um paciente que tem dificuldade em troca gasosa, é um paciente que está mais cansado, então ele não pode ter déficit nutricional por conta dessa dificuldade de comer. Então, a gente vai orientar ele a fazer pequenas refeições, mas com calorias e proteínas para que ele fique bem nutrido. E também essas pequenas refeições vão fazer com que ele não sinta tanto cansaço no momento da alimentação. A gente vai monitorar o intake output, que é exatamente a ingesta de líquidos e a saída de líquidos. Nós vamos instruir esse paciente a beber de 2 a 3 litros de líquido por dia, porque isso vai ajudar a fluidificar as secreções e fazer com que ele, nas técnicas de tosse, ajude e auxilie nessa expectoração da secreção. E fornecer ao paciente a orientação que ele precisa descansar, aumentando assim a atividade dele de forma gradual e não de forma súbita e repentina, para que ele consiga fazer uma recuperação adequada. Um paciente com pneumonia, a gente precisa saber de uma informação extremamente importante, tanto para a nossa prática clínica, quanto para a gente conseguir responder de forma correta as questões do NCLEX. Um paciente com pneumonia, quando a gente for mobilizar ele no leito, o melhor lado para ele ficar é posicionar esse paciente com um pulmão bom para baixo. Então, a gente precisa manter o pulmão com pneumonia, o pulmão doente, livre dessa pressão, uma vez que é um pulmão que já está comprometido, já está com dificuldade de fazer troca gasosa, então a gente não pode comprimir esse pulmão que já está debilitado. Então, se o paciente tem consolidação em pulmão do lado esquerdo, a gente vai colocar esse paciente posicionado pelo decúbito lateral direito, para que o pulmão bom fique para baixo. Essa é uma informação importante. E a cabeceira precisa ficar elevada, como a gente viu, porque isso ajuda o paciente a respirar melhor. Fica melhor posicionado e faz com que ele também diminua o risco de broncoaspiração. Outro fator importante que a gente precisa saber é que muitas cirurgias, mesmo que não estejam relacionadas à área respiratória do paciente, promovem um risco do paciente desenvolver pneumonia. Então, se o paciente é idoso e fez algum tipo de cirurgia, ele pode desenvolver pneumonia. Pacientes que fizeram grandes cirurgias e estão acamados por muito tempo, eles podem ter o risco de desenvolver pneumonia. Então, independente se é uma cirurgia cardíaca, abdominal ou qualquer outro tipo de cirurgia, se o paciente for idoso, se o paciente ficar acamado, se for uma grande cirurgia, ele tem risco de desenvolver pneumonia, principalmente se ele usou ventilação mecânica também. Então, a gente precisa pensar que qualquer paciente que passou por uma intervenção cirúrgica, ele vai precisar de algumas medidas de prevenção da pneumonia. Ok? Então, tirar o paciente do leito é um cuidado importante, porque tirar do leito faz com que o paciente consiga expandir os pulmões. Então, isso é muito importante, fazer com que o paciente saia do leito e deambule precocemente. Então, normalmente, após 8 horas de cirurgia, isso pode variar de acordo com a cirurgia, mas normalmente após 8 horas o paciente já pode sair do leito e a gente auxiliar ele nessa deambulação.
A gente vai orientar ele a tossir com tala, porque a depender da cirurgia, se for abdominal ou torácica principalmente, esse paciente vai precisar de uma tala ou abraçar um travesseiro, porque isso faz com que haja uma estabilização do abdômen e do tórax, melhore, o paciente sinta menos dor. O que acontece com os pacientes que fazem grandes cirurgias é que a dor do abdômen ou a dor torácica faz com que esse paciente produza uma expansão torácica reduzida por conta da dor. Então, é por isso que, por vezes, eles desenvolvem atelectasia e pneumonia. Então, esse paciente ele precisa tossir, mas, ao mesmo tempo, também precisa se sentir confiante em relação ao desconforto e à dor da cirurgia. Por isso que é indicado tossir com uma tala ou abração numa almofada. A lavagem das mãos é de extrema importância para reduzir o risco de infecção. O cuidado bucal e o uso da clorexidina para fazer higiene oral a cada 12 horas, pelo menos. Usar o espirômetro de incentivo. O que seria esse espirômetro de incentivo? E a gente consegue ver isso na aula de asma e DPOC, é que o espirômetro ele avalia a função pulmonar, porém ele também ajuda a prevenir e consegue identificar qualquer problema de forma um pouco mais precoce. Então, a presença e a gravidade da obstrução em vias aéreas é facilmente visto através do espirômetro, porque ele consegue medir o volume expirado, a progressão da doença ao longo do tempo e avaliar a eficácia do tratamento. E, além disso, ele consegue identificar precocemente qualquer piora na função respiratória e intervir de uma forma precoce antes que complicações graves aconteçam. Então, o uso do espirômetro ele não age só na prevenção, mas ele também age numa forma de identificação precoce de qualquer problema. Ofertar medicamentos para dor, porque esse paciente ele sente dor na inspiração, então esse controle da dor precisa ser feito não só por conta do conforto, mas porque a dor em excesso causa um gasto de oxigênio maior. Agora, um cuidado muito específico é que esse paciente ele não pode fazer uso da codeína. E a gente precisa memorizar isso para ir para a prova e para a nossa prática clínica. A codeína, ela pode fazer uma supressão da tosse desse paciente, e é tudo que nós não queremos. A tosse é um mecanismo importante do corpo justamente para conseguir limpar as vias aéreas, e especialmente em situações de pneumonia, onde pode haver acúmulo de secreções. Então, impedir a tosse pode ser um grande problema para esse paciente e piorar o estado clínico dele. Então, a gente não pode ofertar, a gente vai avoid o uso da codeína. E a gente precisa orientar o nosso paciente em relação a isso. Agora a gente vai ver algumas complicações da pneumonia. Se ela não for tratada adequadamente, o paciente pode desenvolver derrame pleural, fazendo com que seja necessário uma toracocentese para conseguir drenar esse derrame pleural. Além disso, o paciente pode complicar a dor na inspiração, causando dispneia, sons respiratórios diminuídos, ressonância maçante e, finalmente, evoluir para uma ARDS. Esse ARDS é uma abreviação de Acute Respiratory Distress Syndrome. Isso é considerado, em português, a síndrome do desconforto respiratório agudo. Isso já é um agravamento refratário da pneumonia, uma vez que todo o tratamento já foi realizado, mas o paciente segue com uma complicação refratária e baixa perfusão tecidual. Nesses casos aqui, esse paciente precisa evoluir para uma intubação orotraqueal. E o que a gente vai reportar ao Healthcare Provider que chama a nossa atenção é um tórax assimétrico, é uma expansão assimétrica do tórax e, além disso, uma diminuição dos sons respiratórios. Isso pode ser uma evidência que o paciente está evoluindo para um Acute Respiratory Distress Syndrome e a gente vai precisar avisar o Healthcare Provider e se preparar para uma provável intubação endotraqueal, ok? Agora, existe uma complicação que pode estar associada a síndrome respiratória aguda ou pode acontecer depois, é uma complicação extremamente séria que é o choque séptico. A gente sabe que a pneumonia é uma infecção bacteriana e ela pode evoluir para um choque séptico. Quando o paciente evolui para um choque, significa que ele está tendo um colapso de múltiplos órgãos. Então, o paciente começa a apresentar como sinal clássico de choque hipotensão,
baixa perfusão tecidual, o paciente apresenta uma sistólica menor do que 90 e uma pressão arterial média menor do que 65. Quando a gente vê MAP, significa Mean Arterial Pressure, é pressão arterial média. Essa pressão arterial média é um indicador muito confiável da perfusão tecidual. Ela é realizada através do cálculo da sistólica mais 2 vezes a diastólica dividido por 3. Então, isso faz com que a gente chegue a um resultado de uma pressão arterial média. E uma pressão arterial média abaixo de 65 mostra pra gente que está tendo uma hipoperfusão tecidual severa e importante. O paciente começa a ter o refil capilar diminuído. O normal é até 3, ele começa a evoluir com um delay nesse refil capilar, fazendo com que seja 4 segundos ou mais. Taquicardia, como um sinal compensatório, febre acima de 100,4 Fahrenheit. E os sinais tardios do choque séptico vai ser a hipotermia, WBC elevado e diminuição da produção de urina. O choque séptico é uma forma grave de sepse, então o paciente apresenta uma infecção generalizada, que leva a uma resposta inflamatória sistêmica que acaba desregulando o funcionamento adequado dos órgãos. Então isso resulta numa disfunção múltipla de todos os órgãos. E normalmente a hipoperfusão renal é um dos primeiros sinais. Então o paciente tem uma diminuição da urina por conta disso. Então o agravamento da pneumonia pode ser a Acute Respiratory Distress Syndrome e o choque séptico, que são os mais graves, ok? Agora, se esse paciente foi tratado e agora ele está recebendo alta, a gente precisa entender sobre discharge teaching. O que nós vamos orientar esse paciente no momento da alta? Então, ele precisa estar ciente sobre a importância do descanso, da nutrição adequada e a ingestão adequada de líquidos. Ele precisa estar ciente sobre a codeína que ele não pode tomar. A gente vai indicar a ele utilizar dentro do quarto dele o umidificador de névoa fria, porque isso ajuda a umidificar as secreções e vai fazer com que ele, no momento da expectoração, facilite, fluidifique essa secreção. Aumentar a ingesta de fluido para também fluidificar a secreção. O espirômetro de incentivo ele pode utilizar em casa. A gente vai orientar a ele terminar a terapêutica com antibiótico, mesmo ele fazendo antibiótico no hospital. Se ele foi para casa com antibiótico via oral, ele precisa terminar. Ele precisa ser orientado a manter uma vacina contra a pneumonia, que precisa ser tomada a cada 5 anos. Se ele for fumante, orientar sobre a cessação do fumo e retomar para acompanhamento, radiografia, para acompanhar como é que está a consolidação e a infiltração pulmonar. Evitar resfriamento e exposições a temperaturas muito frias ou pessoas com infecções, situações de aglomeração que vai gerar algum risco de infecção respiratória para esse paciente. Evitar a exposição à fumaça, porque pode ser um gatilho e acabar dificultando a troca gasosa do paciente. Sobre alguns medicamentos de uso inalantes que pode ser prescrito para ele, como broncodilatadores, a depender da prescrição médica. E a gente vai orientar esse paciente a notificar o Healthcare Provider se ele apresentar esses sinais aqui, que é, por exemplo, chills, que são os calafrios, fever, que é febre, dyspnea, que é a dispneia, hemoptysis, é a hemoptise, que é a secreção com sangue, e increase fatigue, que é aumento da fadiga, do cansaço e do shortness of breath. Então, a gente vai entender que o reporte para o médico vai precisar acontecer se houver febre ou agravamento dessa febre, confusão, shortness of breath, tosse e expectoração que não melhoraram após o tratamento. Além disso, como um cuidado de prevenção universal, é a lavagem das mãos de forma adequada. Essa é uma técnica que previne infecções respiratórias e evita o agravamento desse paciente. Então, sobre pneumonia, é muito importante a gente conseguir identificar o que pode causar uma pneumonia, como ela é caracterizada e principalmente as intervenções de enfermagem que a gente precisa saber e identificar também as complicações que esse paciente pode sofrer se essa pneumonia não for tratada adequadamente. Então, não deixe de revisar esse tema, é um tema sempre muito presente no NCLEX. Bons estudos!